Bom dia, bom dia, bom dia. Shalom de Deus para sua vida. Sejam bem-vindos ao 8º dia do nosso propósito Rompendo em Fé. Propósito de jejum, de oração, de busca, de comunhão com o Senhor. Nesses dias, Deus tem ministrado poderosamente ao nosso coração. Deixa eu mandar aqui já o convite para esse povo. Opa, embora, cadê? Já envia o seu convite aí. Bom dia Célia, bom dia Dai, bom dia Marina, bom dia com alegria, vitória, vida de Deus, fôlego novo, disposição, determinação, disciplina, intencionalidade, fé, coragem. Bora caminhar. Eu creio que Deus vai ministrar o nosso coração. Eu não estou ouvindo nada. Será que é meu telefone? Não sei. Espero que seja o seu. Espero que seja o seu, minha irmã. Bom dia! Estão me ouvindo, gente? Me fala, em nome de Jesus. De vez em quando dá esses negócios aí, né? No Instagram. Bora, cadê? Todo mundo me ouvindo? Já me dei um feedback. Nós vamos orar nessa manhã. Deus vai falar com você. Como é bom servir ao Deus que fala, que orienta, que direciona. Sim, Célia está dizendo. Tá ouvindo. Ok. Pronto. Maravilha. Maravilha. Então vamos orar. O pessoal vai chegando aí. E nós vamos orar e nós vamos para a palavra. Em nome de Jesus. Como é que foi o final de semana de vocês? E a pergunta também é: de 10% a 100%, o quanto você está funcionando no propósito? Como que você está avançando no propósito? Teve algumas pessoas aí que deu uma balançada, olha que coisa, né? Teve pessoas que queriam desistir e teve pessoas que avançaram para um jejum mais avançado, né? Olha que tem pessoas que pensaram, respiraram fundo para querer desistir e teve outras que estavam fazendo um jejum intermediário e falou: não, eu vou fazer o avançado, eu vou avançar, eu vou para um outro nível. Então, a importância do que, gente? Decisão. Porque vai custar? Vai custar, com certeza. 80%, Célia dizendo, muito bem. Seja bem-vinda, Joélia. Então, vamos orar nessa manhã. Senhor, nós oramos, queremos convidar a Tua presença, manifesta para esse lugar. Se manifesta, Senhor, nos lares, em meio às famílias, e ministra o nosso coração nessa manhã. Queremos apresentar diante do Senhor a Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz, ser guiados, conduzidos, direcionados pelo Teu Espírito Santo. Que as barreiras se desfaçam nessa manhã, muralhas possam ser derrubadas. Assim como o Senhor, com a sua estratégia, derrubou a muralha de Jericó, um lugar intransponível, mas diante da tua direção, orientação, não há lugar intransponível, não há barreira que fique de pé, porque quando o Senhor conduz, direciona, o Senhor capacita, o Senhor dá estratégias. E muitas vezes as estratégias que o Senhor nos dá ao mundo parece insana, loucura. Mas seguir a tua direção nos leva para a vitória. Nessa manhã nos coloca no caminho da obediência. Que verdadeiramente possamos obedecer a tua voz no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Palavra de Deus, essa manhã,
ela se encontra em Tessalonicenses. Amém, coisa boa. Tentei achar meu valor. Gente, eu acho que eu vou mudar a palavra, viu? Em nome de Jesus. Porque eu tenho combinado com o Senhor. Entende? E nesse combinado com Deus, eu falo com o Senhor assim: Pai, não me deixa falar do que eu quero, não. Em nome de Jesus, amém. Então vamos mudar a palavra? Vamos. Que eu creio que Deus está ministrando outra coisa agora na manhã. E se for a vontade de Deus, outro dia a gente ministra a palavra que eu tinha separado. Bom, mudanças acontecendo agora. Vamos lá. A palavra de Deus, então, mudando nessa manhã, se encontra em Josué. Engraçado aqui, né? Que eu ia insistir na outra palavra, eu já comecei o coração a fazer assim, ó. Aí eu falei: opa, vamos alinhar a rota. Amém, Senhor, amém. Entendemos uma coisa assim, né? Lembra que a gente ministrou? Tá tão corrido os dias para mim, mas eu acho que foi anteontem a respeito de... Não, foi ontem a respeito de que Deus está falando, né? Então eu preciso estar atento à voz de Deus para que eu ouça a voz de Deus, para que... E nem sempre, por exemplo, eu não ouvi uma voz aqui. Não ouvi. Mas quando eu fui orar, o Senhor me mostrou claramente derrubando muralhas igual de Jericó. Entende? E o Senhor me trouxe a memória com muita clareza. Jericó e a derrubada das muralhas. E aí eu ia insistir lá em Tessalonicenses, né? E aí o testemunho anterior diz assim: não é nesse lugar. Entende? Então, assim, eu não tive uma visão agora, mas, olha aí, vamos lá. A palavra de Deus se encontra em Josué 6. E versículo 1 aí diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém nem saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que eu entreguei Jericó nas suas mãos, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 6 dias ele marchou uma vez. 7 sacerdotes levarão, cada um, uma trombeta de chifres de carneiro à frente da arca. E no 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. E o muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um lugar onde estiver. Espírito de Deus, falem ao nosso coração, Senhor. Ministra vida nessa manhã. Que toda barreira, empecilho, hoje, possa cair por terra, no nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Tem um versículo aqui que eu não li, que diz assim: Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhe disse: levem a arca do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem. Avancem. Marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Queridos, nessa manhã, eu acredito que o Senhor está ministrando a respeito de barreiras, empecilhos, muralhas que se levantam nas nossas vidas. Esse povo, Deus tinha tirado eles do Egito e o Senhor fez uma promessa sobre eles. Deus disse a esse povo que os levaria para uma terra que manava leite e mel. Que eles comeriam de plantações que eles não haviam plantado e que eles morariam em casas que eles não haviam construído. Deus tinha uma promessa para esse povo, uma promessa de vida, uma promessa de crescimento, uma promessa de tomar posse de uma terra que manava leite e mel. A terra prometida, a primeira coisa que você precisa entender, que ela não é o céu. No céu não tem gigante, no céu não tem muralha, no céu não tem problema para a gente resolver, pelo contrário. Quando você chegar no céu, está tudo resolvido. Os nossos problemas estão na terra e não no céu. Por isso que a palavra de Deus diz: seja feita aqui na terra como é feito no céu. Porque no céu não tem pobreza, não tem falta, não tem doença, não tem necessidade, não tem desafio. Não. O céu funciona. O céu flui. O céu tem governo. Agora, aquilo quando a palavra de Deus diz a respeito de uma terra prometida, de uma terra que emana leite e mel, essa terra fala da terra que nós estamos, de conquistas terrenas. Por isso que a Bíblia diz: os céus são céus de Deus, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E na verdade você vê homens ímpios, adoecidos, beberrões, destruidores que estão tomando posse da terra. Porque o povo de Deus, eles são apáticos, indiferentes. Eles não se posicionam. Por isso que a palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Porque muitas vezes, por conta das nossas crenças, da nossa mentalidade. Mentalidade de quê, meu povo? Escravo, de gafanhoto. Mentalidade desalinhada. Olha, deixa eu contar para você. Durante anos na minha vida, eu não tinha percepção clara de algumas questões da palavra. Não por conta da palavra, mas por conta do que eu tinha. Eu tinha um óculos da vida de escrava. Eu não tinha um óculos. O óculos da vida fala da percepção de mundo, das crenças que eu carregava. Quais são as crenças que você carrega? Qual é a percepção de mundo que você tem? As crenças que eu carregava eram crenças de escrava. Eram crenças de alguém que estava aprisionada nos traumas, nas dores, nos medos, na rejeição, no abandono, na necessidade de aprovação, no pavor, na ansiedade. Tinham muralhas na minha vida que tinham se levantado e tinham estabelecido esse lugar de paralisação, de adoecimento. E ao invés de avançar para aquilo que Deus tinha para a minha vida, eu não conseguia avançar. Romper, posicionar diante daquilo que Deus tinha separado para a minha vida.
E você precisa entender que Deus tem algo para você. Deus tem lugares, ambientes, territórios que é seu, que Ele te entregou, que te pertence. Só que você precisa conquistar esses territórios. Tem territórios, queridos, externos e tem territórios internos que nós precisamos conquistar. Tem territórios internos dentro de nós que tem barreiras e muralhas levantadas na nossa alma. A rejeição é uma muralha. O abandono é uma muralha. A orfandade é uma muralha. A necessidade de aprovação é uma muralha. Dizer sim para todo mundo é uma muralha. Tá desconfiado o tempo inteiro é uma muralha. Achar que ninguém gosta de você é uma muralha. Essa percepção errada de vida, de mundo, essa rejeição exacerbada, onde muitas vezes você acha que as pessoas não te amam, que as pessoas não te incluem nas coisas. Você se sente excluída de tudo. E deixa eu te contar, às vezes ninguém está te excluindo. Às vezes é você que está se excluindo. Às vezes ninguém está falando mal de você. Mas são os monstros, as muralhas que você cria dentro de você. Então nós temos Jericó fora e Jericó dentro. Nós temos muralhas dentro de nós e muralhas fora de nós. Nós precisamos conquistar os territórios dentro de nós para então conquistar os territórios fora de nós. Você nunca vai viver a terra que mana leite e mel. Você nunca vai viver a completude dos planos de Deus para a sua vida enquanto você não vencer essas barreiras internas, para que então você conquiste e tome posse das terras externas e dos ambientes externos que Deus tem para você. Deus tem planos para a sua vida. Deus tem propósito para a sua vida. Deus te chamou, te atraiu com planos, com projetos, com propósito. Deus te chamou para que você seja um derrubador de muralhas, para que você seja um conquistador de territórios, para que você se posicione em ousadia, em autoridade, em governo, em coragem, para que você seja alguém como Josué, como Caleb, não para que você se acovarde diante da vida, para que você tenha pena de você, para que você se vitimize diante das muralhas que se levantam. Jericó estava diante desse povo. Era intransponível aquela muralha. Ninguém na história tinha derrubado aquela muralha. Era uma muralha tão absurda, tão grande, que se construíam casas naquela muralha. A palavra que estavam diante daquele povo era impossibilidade. E nessa manhã eu quero te dizer, talvez você esteja enfrentando muralhas emocionais internas. Talvez as suas muralhas sejam no casamento, na vida financeira, na vida emocional, com os filhos. Talvez a sua muralha seja diante do seu chamado, diante do seu propósito. Talvez a sua muralha seja ministerial. Quantos pastores, líderes estão diante de muralhas?
E a sensação que eles têm que é intransponível. Mas eu quero te dizer que o Deus do impossível te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você que com Ele você derruba as muralhas. Que com Ele você faz cair todas as muralhas. Que com Ele não tem muralha que vai ficar de pé diante de você. Que com Ele as muralhas vão ter que se desfazer, vão ter que cair diante de você, para que você adentre, para que você conquiste, para que você avance, para que você se reposicione. Com Deus, em Deus e em obediência. Não tem muralhas que vão permanecer de pé. Nenhuma muralha vai paralisar você no seu avanço. A palavra que nós lemos, o Senhor traz para Josué uma direção, uma orientação. Deixa eu te contar uma coisa. Não existe derrubada de muralhas sem seguir direções do Espírito Santo. Não existe derrubada de muralhas sem ser conduzida, guiados pela presença do Senhor. Deus diz para Josué: você vai colocar os sacerdotes com a arca. Eles vão carregar a arca. Outros sacerdotes vão carregar um chifre com azeite. Outros sacerdotes vão estar ali à frente. Porque vai chegar um momento aonde eles vão ter que tocar esse chifre. Outras pessoas, o povo, vai estar caminhando, sendo conduzidos e direcionados para dar voltas ao redor de Jericó. Deixa eu te contar uma coisa. Enquanto esse povo estava dando volta em Jericó, você acha que o povo de Jericó estava só observando? Com certeza não, queridos. Enquanto eles estavam dando voltas em Jericó, eles estavam sendo atacados. Flechas, pedras estavam sendo lançadas. Deixa eu te dizer, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar direcionamento, mas acredite, enquanto você avança, Satanás não vai botar as mãozinhas dele assim cruzada e dizer: ó, linda, maravilhoso, avance, Deus é contigo. Não. Ele vai tentar parar você. Ele vai tentar paralisar você. É por isso que tem pessoas que iniciaram o jejum. Ah, tem problema parar o jejum na primeira semana? Tem, claro que tem. O jejum é de 21 dias, não é de 7. Aprenda a avançar, aprenda a continuar. Para de ficar no meio do caminho. Até quando? Até quando? Você vai iniciar projetos e vai ficar no meio do caminho. Até quando Deus vai dizer para você: avance, e você vai ficar estagnado, paralisada? Até quando você vai ser um começador, uma começadora de projetos e não finalizadora? Ah, mas está difícil, eu sei. Se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, todo o povo tinha conquistado a terra, tinha entrado na terra que manava leite e mel. Mas toda a geração que saiu do Egito morreu no deserto. Quem estava conquistando a terra, quem estava avançando, eram os filhos que eles disseram que morreriam no deserto. Eram os filhos que eles disseram para Deus: você trouxe nós, os nossos filhos, para morrer no deserto. O Senhor falou: vocês vão morrer. Os seus filhos eu vou levar para a terra que mana leite e mel.
Para de dar desculpa. Para de ficar no meio do caminho. Para de ter uma obediência pela metade. Obediência pela metade é desobediência. Ah, mas eu obedeci um pouquinho. Não, Deus não quer um pouquinho de obediência. Deus quer totalidade. Para de parcialidade. Para de negociar no reino do Espírito. Para de negociações. Eu não aguento. Eu não consegue. Os meus filhos, que eles jejuam desde 3 anos de idade. Para de história. Para de conversa fiada. Desde 3 anos de idade. Crianças que vão até o final. É treinar. Ai, mas eu tô com vontade. É para matar essa vontade. Para matar sua carne. Para matar suas vontades. Para matar aquilo que você acha, que eu quero, que eu gosto, que eu sinto. Não, é para seguir a direção do Senhor. A orientação de Deus. Às vezes Deus vai te pedir coisas que você não está entendendo. Quantas vezes Deus me pediu para fazer coisas que eu não estava entendendo. Coisas que eu não estava compreendendo. Coisas que eu não conseguia entender. Mas na obediência completa, é aí que o milagre acontece. O milagre vem precedido de obediência. Não parcial, mas completa. Aonde você tem desobedecido ao Senhor? Eu quero que você receba essa pergunta nessa manhã. Aonde você tem desobedecido ao Senhor? Aonde você tem dado a Deus uma obediência parcial? Aonde você tem sido como a onda do mar, inconstante. Alguém que dá um passo para frente, um passo para trás. Um passo para frente, um passo para trás. E você mesmo diz, eu não avanço. Não avança. Não flui. Não vai para outra fase de Deus para a tua vida. Alguém que parece que está na cadeira de balanço. Eu estou até em movimento, mas eu não saio do lugar. Eu até faço força aqui, mas eu não saio do lugar. Pessoas que estão em esteiras. Elas caminham, estão cansadas, sobrecarregadas, mas não vão a lugar nenhum. Meu Deus! E por que, Senhor, não vou a lugar nenhum? Porque eu sou desobediente. Porque eu não obedeço os comandos simples de Deus para a minha vida. Porque eu sigo aquilo que eu acho, que eu sinto, que eu penso. Porque o Senhor, Ele ministra o meu coração e eu deixo para depois. Eu não faço no tempo oportuno. Deixa eu te contar uma coisa. Existem no reino espiritual, existem portais espirituais que se abrem para que você entre, adentre por esses portais espirituais. Quando esse povo estava saindo do Egito, eles espionaram a terra. Eles difamaram a terra que Deus tinha entregado na mão deles. Eles disseram, a terra é boa, mas tem gigantes. A terra é boa, mas lá tem gigantes que nos olharam e nos viram. Diante deles nós somos como gafanhotos.
Eles vão nos massacrar, nos destruir. Eles difamaram a terra. Aquele dia tinha um portal espiritual aberto. Um portal de conquista, um portal de avanço, um portal de conquistar a terra que Deus já tinha lhes entregado. Josué e Caleb disse: não, vamos avançar, vamos possuir a terra, de certo que nós venceremos. Só que aí, aquele povo, depois de difamar a terra, Deus traz sobre eles uma palavra de juízo. Vocês não vão entrar mais na terra. Vocês vão peregrinar 40 anos no deserto, vocês vão morrer no deserto. Agora os filhos de vocês eu levarei para a terra. No outro dia, eles levantaram e disseram assim: agora nós vamos. Agora a gente vai possuir a terra. E aí, Moisés falou: agora vocês não vão mais não. Agora vocês não vão, porque acabou. O tempo oportuno se fechou. O portal espiritual que estava aberto para a vitória, agora não existe mais. Queridos, eles foram. E eles foram derrotados. Vergonhosamente. E voltaram para passar os 40 anos dando volta em círculos. No lugar de obediência, tem o tempo certo para você se mover. Não seja tardio em obedecer a voz de Deus. Não seja tardio em obedecer a direção do Espírito Santo. Não seja tardio na voz de comando que o Senhor tem gerado na tua vida. Novamente Deus está te perguntando nessa manhã: qual é a área que você tem desobedecido ou demorado de obedecer? Qual é a área da tua vida que o Senhor tem trago direção, palavra, orientação, mas você tem desobedecido ou demorado em obedecer? E tanto a desobediência quanto o tardar em obedecer é desobediência do mesmo jeito. Quando eu estiver pronto, quando as coisas estiverem mais possíveis aqui, quando o inimigo parar de me atacar, não, ele não vai parar. Enquanto você avança, o inimigo te ataca. Enquanto você avança, o reino espiritual se move. Enquanto você avança, pressões internas e externas estarão diante de você. Enquanto você avança, a guerra no reino espiritual. Você precisa avançar, independente das circunstâncias. Você precisa obedecer, independente das circunstâncias. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer que diante da sua obediência, muralhas vão ser derrubadas na sua vida. Você vai ver muralhas intransponíveis caírem, esfarelarem. Você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Eu lembro de uma aluna, lembrei aqui agora, que quando ela chegou para viver o processo de mentoria, de imersão, ela estava fazendo uma oração para que o marido dela morresse. Ela já tinha tentado de tudo que você pensar. Marido muito difícil, muito desafiador. E ela começou a orar: Deus, leva. Senhor, em nome de Jesus, eu não dou conta mais, eu não tenho condição emocional, física, eu não tenho mais nada. E eu não tenho força para sair desse relacionamento. Então, Pai, leva. E ela me contou isso. E aí eu falei com ela: olha, você vai parar com essa oração. Primeira coisa, você vai parar com a oração. Você vai cessar a oração. Essa oração aí tá esquisita. E deixa eu te falar uma coisa. Quando você transforma, tudo transforma.
Quando a transformação de Deus alcançar o seu coração, desfazendo essas muralhas internas que você tem, muralhas externas começarão a cair, a serem derrubadas. E ela veio para o processo, ela passou pela imersão, depois ela foi para a mentoria. Na jornada da mentoria ela tinha muitos processos de trauma, dores. Mas eu lembro que Deus deu um comando para ela enquanto estava na mentoria. Para ela acordar às 3 da manhã para orar. E ela na época, ela era católica. Depois, até uma pessoa depois me ligou e falou assim, olha, eu quero fazer a mentoria com você, mas eu não quero que você se meta na minha religião. Eu falei, não, mas não me meto na religião de ninguém. Mas minha amiga trocou de religião, agora fala em línguas, não sei o que e tal. Eu falei, aí já é ela e Deus, não tenho nada com essa história. Foi decisões que ela tomou durante a trajetória e Deus ministrou o coração dela para ela acordar às 3 da manhã. E ela começou a acordar às 3 da manhã. E ao invés de orar por morte, ela começou a orar por vida. Queridos, algo mais poderoso começou a acontecer primeiro. As muralhas internas daquela mulher, de dor, de rejeição, de falta de perdão. As muralhas internas começaram a serem derrubadas, cair, quebrar. Ela começou a avançar. Ela começou... E deixa eu te contar, aquilo que era impossível aos olhos dela, começou a se tornar possível. O marido dela se converte, verdadeiramente. O marido dela tem uma experiência com Jesus tão forte, tão poderosa. Ele se torna um homem transformado pela presença de Jesus. Os filhos daquela mulher se convertem. Enteado, que era ateu, gnóstico, sei lá o quê, que nem acreditava em nada, ele é marcado pela presença de Jesus. A família daquela mulher é batizada, é restaurada, é transformada. Aquela mulher, ela tinha problema com comunicação. E dentro do processo, eu lembro que ela foi desbloqueada na comunicação. Porque Satanás sempre vai tentar paralisar você naquilo que é seu chamado. E ela foi desbloqueada na comunicação e hoje ela ministra para mulheres. Os filhos dessa mulher hoje tocam na igreja. Algo aconteceu poderosamente, mas ela foi obediente. Não pela metade, mas completamente. A cada destrave, a cada direção que por intermédio do processo ela foi recebendo de Deus, ela foi colocando em prática. Prática. Josué se levanta. Josué coloca a arca nos ombros dos sacerdotes. Josué pega chifre de carneiro. Sacerdotes possam ir à frente com chifres de carneiro, porque vai chegar o tempo certo de tocarem o mais alto possível. Josué começa a caminhar ao redor das muralhas por 6 vezes, porque no último dia você vai caminhar 7 vezes. Ou seja, te contaram que eles deram volta nas muralhas 7 vezes, é mentira. A Bíblia diz que eles deram 13 voltas na muralha. 13 voltas na muralha. 13 voltas de obediência. E se você não prestar atenção, teve pessoas aqui, que estão aqui nessa manhã, que a vida inteira você fez atos proféticos. E inclusive você fez atos proféticos porque alguém te orientou. E você deu 7 voltas. Sim ou não? Fala aqui pra mim porque eu sei. Porque você não parou para se atentar. Até o ato profético, queridos, que às vezes a gente está fazendo, está errado, está desconectado com aquilo que Deus pediu para fazer. Eu amo o ato profético. O ato profético é muito poderoso. Ato profético é trazer existência. Por meio da fé, se mover por meio da fé. Eu lembro que uma vez eu fui numa igreja, eu nem sabia no que eles acreditavam. Ser pregadora é só pela misericórdia. O Senhor me deu um ato profético.
Eu dei algumas sementes de mostarda naquela igreja. E eu disse para eles: vocês vão plantar onde vocês acreditam que precisam nascer algo novo. E eu peguei a minha semente e eu engoli. Porque eu falei: Senhor, precisa nascer algo novo dentro de mim. Eu tenho testemunhos desse dia até hoje, mas nunca mais me chamaram para pregar. Ato profético é poderoso. Mas você vê que tem pessoas que até o ato profético ela faz desconectado com aquilo que Deus disse. Deus disse para Josué: dá 6 voltas e no último dia você vai dar 7. Então são 13 voltas. Enquanto eles davam voltas, eles eram atacados. Mas eles não pararam. Eles permaneceram. Deus está te chamando para permanecer. Tem muralhas, queridos, que vão precisar você dar voltas de obediência. Você obedecer. Tem muralhas que você vai precisar orar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. De repente, quando parecia que era impossível, vai fazer assim, ó. Caíram as muralhas. Desfizeram. Você foi para o novo de Deus. Tem muralhas que você vai precisar ser firme em obediência àquilo que Deus disse, orientou, conduziu, falou. Tem muralhas que você vai precisar discernir o tempo certo, a hora certa. Agora é tempo de gritar. É tempo de clamar. Agora é tempo de se posicionar. Agora é tempo de agir. A palavra de Deus, ela diz que um dia Moisés, diante do Mar Vermelho, ele começa a clamar ao Senhor. O Senhor disse: que você está me clamando, Moisés? Diga a esse povo que marche. Ouça nessa manhã. Tem tempo de orar e tem tempo de agir. Tem tempo de orar e tem tempo de agir. Tem pessoas aqui que têm uma vida inteira orando, mas não tem atitude diante das suas orações. Por isso que a oração, ela chama oração. Eu oro e tenho ação, atitude. Por isso que tem pessoas que dizem: visualização. Eu não acredito nesse negócio de visualizar, de trazer existência, de trabalhar a minha fé. Eu acredito, porque não é só visualizar. Eu visualizo e eu ajo em cima daquilo que Deus está me mostrando, me conduzindo. Eu quero lançar um livro, mas se eu não sentar para escrevê-lo, ele nunca vai nascer. Eu quero fazer uma imersão nos Estados Unidos, mas se eu não começar a fazer conta, organizar o local, me mover nessa direção, nunca vai acontecer. Você ora, você age. Você ouve a voz de Deus e você obedece os comandos, a direção que o Espírito Santo está te dando. Josué orou. Josué buscou a face de Deus. Josué recebeu a direção de Deus. Josué colocou a direção de Deus em prática. Josué foi obediente completamente. Josué não parou no meio do caminho. E Josué, ele viu, presenciou as muralhas caindo diante dos seus olhos. Aquilo que era impossível, intransponível, se tornou possível, se tornou transponível diante do poder de Deus. Deixa eu te contar nessa manhã. Não tem muralhas, não tem barreiras, não tem portas, não tem nada impossível para Deus. Nada. Não tem barreiras
que possam ficar de pé diante do Senhor. Não tem muralhas na tua vida que possam permanecer de pé diante daquilo que Deus entregou para você. Nessa manhã, Deus está te chamando para um lugar de obediência, para que você veja muralhas intransponíveis sendo quebrada, desfeita, esmigalhada diante de você. E nessa manhã, nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor. E eu quero que você traga à sua memória qual é a muralha que você precisa transpor. Qual é a muralha que precisa ser derrubada na sua vida? Qual é a muralha que tem sido desafiadora olhar para ela todos os dias? Quais são as muralhas que tem roubado você de ir para a nova fase de Deus na tua vida? Em nome de Jesus, nessa manhã, nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor. E eu quero que você veja com os olhos da fé essas muralhas sendo desfeitas, quebradas, e você indo para a nova fase de Deus na tua vida, no nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa manhã. Nós apresentamos diante do teu altar as nossas vidas. Eu quero que você veja a muralha diante de você. E que você ouça a voz de Deus te dando os comandos para avançar. Em nome de Jesus, Senhor, nessa manhã, nós vemos com os olhos da fé as muralhas que estavam aprisionando áreas da nossa vida sendo quebradas hoje pelo poder do nome precioso de Jesus. E declaramos nessa manhã: se quebrem muralhas, se desfaçam muralhas. Em nome de Jesus, seja quebrado. Em nome de Jesus. Toda barreira, todo empecilho que se levanta nessa casa, nessa família, nesse casamento. Toda barreira emocional, espiritual, todo ataque. Em nome de Jesus, nessa manhã, nós declaramos nas nossas vidas que as muralhas estão sendo desfeitas, quebradas, em nome de Jesus. E nós adentramos no novo do Senhor. Assim como a tua palavra diz, avance. Nós nos vemos avançando nessa manhã. Eu quero que você se veja avançando nessa manhã. Avançando para o novo de Deus. Avançando para a novidade de vida que Deus tem para você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos com a nossa boca nessa manhã. Iremos avançar na nossa vida espiritual. Em uma vida de oração, de busca, de comunhão com o teu Espírito. Iremos avançar no nosso emocional, Pai. Em paz, em alegria do teu Espírito Santo. Vamos avançar, Pai, na nossa saúde. Em uma saúde plena. Em cuidar da nossa saúde. Avançando, Senhor, na família, no casamento, na educação dos filhos. Avançando na vida profissional e financeira. Nós declaramos nessa manhã que nenhuma barreira, nenhuma muralha pode parar aqueles que o Senhor deu o comando de avance. E nós tomamos posse, Senhor, nessa manhã desse comando. E nós vamos avançar no Senhor, na força do teu poder. No nome de Jesus, nós vamos transpor muralhas. No nome de Jesus, nós vamos viver o novo do Senhor. No nome de Jesus, gigantes vão ter que cair. Em nome de Jesus, não tem barreira. Não tem muralhas que possam parar aqueles que são conduzidos e guiados pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, nos faz adentrar, Senhor, nessa manhã, na obediência completa, para viver o teu chamado
e o teu propósito, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém de novo. Eu creio, Senhor, eu creio no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu vou deixar para você aqui nessa manhã um ato profético, tá? O ato profético, queridos, ele é bíblico. Quando você tem alguns atos proféticos que o próprio Jesus fez para deixar como direcionamento para que eu e você viva. O batismo é um ato profético. Quando você vai num rio ou no mar ou na piscina, que você mergulha alguém. Não é só um mergulho. É um ato profético de que aquela pessoa está morrendo para o mundo e nascendo para Jesus Cristo. Existe poder no ato profético. Quando você, durante a ceia, você pega aquele pão, aquele cálice. Não é só um pãozinho e um pouquinho de suco. Ali é o símbolo do sangue e do corpo de Cristo. Que em entendimento desse ato profético, você está ali declarando a sua aliança com Jesus. Que você recebe renovo, vida, através da vida que ele pagou lá na cruz por você. Eu quero deixar um ato profético, se você quiser, se fizer sentido para você, que você faça na sua casa. Eu quero que você pegue um óleo, pode ser óleo de cozinha, de soja. Se você não tem aquele óleo ungido, aqueles negócios, pode ser de cozinha. Você vai orar nesse óleo. E você vai dizer, eu consagro, tiro do uso comum. E como um ato profético, Senhor, eu consagro ao Senhor nesse dia. Que eles não têm poder no óleo. Mas existe poder na sua fé. É pela fé que nós caminhamos. Você vai fazer um ato profético. E você vai dar 13 voltas na sua casa. Declarando que você e a sua casa servem ao Senhor. Declarando vida de Deus sobre a tua vida. Declarando o avanço de todas as áreas da sua vida. Declarando o romper de Deus. Enquanto você caminha pela sua casa, e aí talvez você mora em apartamento, você vai fazer essas voltas dentro da própria casa. Se você mora em casa como eu, de quintal, você faz a volta fora dessa casa. Se você mora fora em quintal como eu, você derrama o óleo. Se você mora dentro, você só vai passando ali nos lugares. Tá bom? Ok? Deu para entender? Você vai ali, ó, você põe na pontinha do dedo e você vai passando nos lugares e vai dando a volta. Dentro da casa. Se você mora em apartamento. Você mora em casa, você vai, e quintal, e tem quintal, você vai fazer esse ato profético fora, no quintal. Enquanto você estiver fazendo, você vai orar. Você vai, com a sua boca, como uma boca profética de Deus nessa terra. Você vai declarar vida sobre a sua vida. Casa, família, casamento, filhos, vida profissional, vida espiritual, vida de oração. Você vai declarar muralhas. Muralhas de preguiça, de estagnação. Muralhas de zona de conforto. Muralhas de medo. Muralhas de pobreza, de falta, de necessidade. Muralhas de desobediência que caiam por terra. E que você vai se posicionar no reino do Espírito. E hoje você vai declarar sobre a sua casa, vida, família, o mover de Deus, a direção de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus.
E pela fé você vai ver com os olhos espirituais muralhas caindo, muralhas sendo derrubadas, situações sendo desfeitas, laços sendo quebrados, no nome de Jesus. Essa é uma das orientações para você. Eu vou passar seu exercício daqui a pouco lá no grupo do WhatsApp. Tem gente reclamando que não está recebendo as atividades. Você está no grupo errado. Então vai para o grupo do WhatsApp certo. Eu vou deixar um link o link já está na minha bio e eu vou colocar no story para você entrar no grupo certo e a gente vai te mandar as atividades, ok? E em nome de Jesus, é tempo de avançar. A live vai ficar gravada. Eu quero pedir para você. Você é um canal de Deus nessa terra. Você pode ajudar outras pessoas que precisam ouvir essa palavra. Você é um canal de Deus. Quando você comenta, quando você envia para outras pessoas, quando você posta no seu próprio Instagram. Tem essa possibilidade hoje de você postar no seu próprio Instagram. Você está disseminando uma palavra de vida, de esperança, de fé, para que outras vidas sejam alcançadas. Então que nessa manhã você possa, em nome de Jesus, comentar nessa palavra e enviar para o máximo de pessoas que você conhece, no nome de Jesus, e que outras vidas possam ser alcançadas nesse dia ainda, através dessa palavra. Lembrar também que a imersão Transfiguração vai acontecer no dia 1 e 2 de novembro. Vai ser a última imersão Transfiguração do ano. Ela vai ser online, 100% online. É um treinamento impactante. Dentro desse treinamento eu trabalho desbloqueios emocionais, cura na alma, reprogramação de mentalidade. Eu trabalho questões na sua identidade, no seu propósito. Então é um treinamento poderoso, completo, abençoador e que vai trazer impacto gigantesco na sua vida. É impossível viver um processo de transfiguração e você sair de lá como você entrou. Você vai tomar decisões ainda que você não tinha coragem de tomar. Ainda esse ano você vai tomar decisões. Ainda esse ano você vai se reposicionar em áreas que até então você não estava conseguindo. Chaves vão virar durante esses 2 dias. E você vai ficar muito impactada pelo nível de entrega que nós temos lá nesse processo e nessa jornada. Então não perca a oportunidade de viver essa trajetória. Vai ser a última imersão do ano, tá? E é um tempo realmente para você avançar e você viver algo aí sobrenatural. Finalizamos a nossa live de hoje. Eu te vejo amanhã, 8 e 8 da manhã aqui. Que bom que a gente obedece a voz do Senhor, você viu? Eu ia ministrar outra palavra para você. Meu Deus do céu. Muito obrigado, Senhor, porque eu não ministrei outra palavra. E eu vou fazer meu ato profético daqui a pouco. Hoje está chuvoso aqui, mas daqui a pouco eu vou fazer meu ato profético em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus está construindo muitos testemunhos nesses 21 dias. Por isso que tem muita guerra acontecendo. Deus está construindo muitos testemunhos. Você vai ter testemunho em nome de Jesus para contar. Deus está construindo testemunhos. E aprenda, construir testemunho dói. Dói. Porque tem desafios no meio dos testemunhos. Os desafios virão. Quem tem um testemunho de cura, um dia esteve doente. Quem tem um testemunho de prosperidade, um dia esteve na pobreza. Quem tem testemunho de restauração de casamento, um dia teve o casamento quase destruído. Testemunhos, queridos, custa. E muitas vezes é doloroso. Tá bom? Então beijo no coração de vocês. Estamos juntos nessa jornada. Te vejo amanhã. Vou mandar o link, sim. Vou ver com o pessoal da plataforma agora se já está liberado o link. Me manda um oi aí no direct que eu vou mandar o link para vocês de inscrição da imersão. Transfiguração poderosíssima. Meu Deus, eu amo. Eu faço muita coisa, gente. Eu treino treinamento de paz, treinamento de casais. Eu tenho treinamento de riqueza, de alta performance. Eu tenho um monte de coisa. Um monte. Mas a imersão Transfiguração é a minha preferida. Disparadamente é minha preferida. Eu gosto demais dela. Eu amo muito
essa imersão e o nível de impacto que ela gera na vida das pessoas, tá bom? Beijo no coração de vocês, até amanhã. E manda mensagem aí pra mim. E quem tiver dúvida, manda também mensagem pra mim que eu vou tirar a sua dúvida, tá?